Vamos para a nossa entrevista da tarde desta segunda-feira. A gente, desde a semana passada, está falando de várias coisas ligadas ao mundo digital e que, na verdade, deveriam ser soluções. E são soluções, na verdade. Mas a gente tem, ao longo do caminho, de ter que ficar se adaptando a essas soluções, principalmente quando elas dão algum problema. Oferecem algum tipo de problema para o usuário final e muitas vezes causam temor nas pessoas. Será que devo ou não devo usar? A gente teve problemas com o Pix e para o Banco Central divulgar na sexta-feira mudanças na gestão do usuário com essa ferramenta. Tivemos as criptomoedas com uma série de outros problemas que não necessariamente são cyberproblemas, tem muito bandido envolvido nesse negócio, mas elas surgiram dentro de um ambiente digital. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o André Micheli, que é coordenador do curso de Marketing e Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas. Oi, André, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo que nos ouve. Muito obrigado por estar aqui conosco. André, é o seguinte, essas ferramentas surgiram muito mais para facilitar a vida das pessoas do que outra coisa. Em alguma medida, pessoas saem ganhando com isso. Estou falando no caso das criptomoedas e tal, você tem a perspectiva de ganhar dinheiro, mas o mecanismo para se usar essas coisas foi um mecanismo oferecido de forma digital. As pessoas passaram a usar esses mecanismos digitais para poder sobrar tempo para outras coisas. Deixaram de se deslocar fisicamente para resolver problemas ou gastar mais tempo, passaram a gastar menos tempo, ou seja, estão objetivando fazer coisas mais rapidamente. Só que a necessidade das pessoas foi mais rápida do que a oferta de segurança para esse tipo de recurso? Não só a oferta de segurança, mas a cultura de uso. Muito do que a gente vê acontecendo hoje em dia tem a ver com uma técnica que os criminosos usam, que é chamada de engenharia social. Então são aqueles e-mails, mensagens de texto, WhatsApp que você recebe perguntando alguns dados, pedindo informações para fazer um recadastro de senha, por exemplo, que na verdade são e-mails e mensagens falsas que levam para outros ambientes onde a pessoa efetivamente dá para os criminosos as informações que eles precisam para cometer os seus crimes. É mais ou menos como se quando a tecnologia do caixa eletrônico tivesse chegado, tivesse ficando alguém ali em volta do caixa eletrônico dizendo que é um funcionário do banco e perguntando os dados de acesso para todo mundo que está passando por ali. E à medida que ele vai perguntando, alguns vão dando essa informação e ele pode cometer os crimes que ele quiser. Zaidan. Ô André, boa tarde. Com relação ao que aconteceu na semana passada, né, aquelas decisões que foram anunciadas ali relacionadas ao Pix, porque, claro, a tecnologia trouxe aí facilidades tremendas e, inclusive, tornando muito mais ágeis nas negociações, o tempo de um depósito feito e recebido, muito diferente de DOC, esse tipo de coisa. E aí, a resposta é aquela mesma que aconteceu no ambiente físico, né? Quando o sujeito havia o sequestro relâmpago, por cara ir no caixa eletrônico, é limitado. Depois das 10, R$100. O Ronald até lembrava que alguns bancos aí nem isso. Depois das 10, o cara não consegue sacar, né? E às vezes é uma necessidade, uma farmácia, alguma coisa. Ou seja, sobra para o cliente, para o consumidor do serviço. Do ponto de vista tecnológico, era a única resposta possível mesmo, esse rol de restrições aí? Não era a única resposta possível. A gente pode fazer validações de dupla verificação, que eventualmente exige a participação de uma outra pessoa, até numa conta conjunta, por exemplo, ou uma transação que é validada depois de um determinado tempo pela própria instituição financeira, criar travas para que não seja instantâneo, cuidar das contas de destino. Muitas vezes as contas que estão recebendo esse dinheiro, elas estão sendo criadas muito por laranjas, muito rapidamente, elas
o dinheiro é sacado e elas são desativadas. Então, cuidar do destino do dinheiro é uma parte fundamental desse processo tecnológico. Então, tem muito a ver com o cuidado que os bancos vão ter com as contas que estão abertas e o processo de saque do dinheiro dessas contas, do que simplesmente limitar uma ação da mesma forma que a gente faz no mundo físico. É claro que, em última instância, o crime pode ser cometido. Se uma pessoa for sequestrada, ela pode ser retida por mais tempo, a conta pode, sim, ser sacada depois de algum tempo de atividade. Sempre haverá uma solução de contorno e o crime, tanto o crime quanto a defesa desse crime, eles vão acontecendo em função da criatividade das restrições que são impostas. O problema é que, nesse caso, as restrições impostas, elas impactam as pessoas todas para defender alguns poucos momentos. A gente está tratando a regra pela exceção e não o contrário. Exato. Perfeito. Agora, André, um outro aspecto, não só relacionado ao Pix, né? Porque aí muitas vezes o que tem havido é ali o assalto, mas muitas vezes o problema tem origem em invasão de celulares, né? As proteções oferecidas, elas são eficientes? Há negligência em usar essas proteções? Há proteções que podem blindar de fato um aparelho? Ou ele nunca é totalmente imune a esse tipo de ataque? Nada é totalmente imune a todo tipo de ataque, algum tipo de ataque. Mas o caso dos celulares é mais um caso onde as pessoas dão o uso errado à tecnologia. Então, por exemplo, a autenticação em 2 fatores, que é aquele processo de você desbloquear o teu telefone e ter uma outra senha num determinado aplicativo, que pode mandar um SMS para o teu celular, alguma mensagem para o teu e-mail, algum código adicional de controle que passa a fazer parte do teu fluxo de autenticação. Pouca gente usa esse tipo de recurso. A utilização de redes públicas, Wi-Fi, de loja, de shopping, esse tipo de recurso também expõe o teu aparelho a perigos. As mesmas questões que são feitas de engenharia social para acessar os dados das pessoas quando uma campanha é feita de recadastramento de senha, por exemplo, essas mesmas práticas acontecem para informar, para fazer com que as pessoas informem aos criminosos os dados dos seus celulares. Então, tem gente com um golpe falando para tomar o WhatsApp de outra pessoa que vai convidar para uma festa, que vai receber um código, aí manda um link para a pessoa clica no link, dá o código e na prática ela está passando o controle do seu celular para o criminoso. Então, normalmente, a vítima acaba sendo enganada, tem um processo humano que acontece em paralelo ao processo tecnológico. André, é o seguinte, esse tema suscita muitas perguntas dos nossos ouvintes, então vou te preparar porque algumas delas eu vou colocar aqui para que você possa nos ajudar, tá bom? É algo que é muito popular na vida das pessoas. Antes da primeira delas, quero só te perguntar uma coisa. A impressão que eu tenho, e conversando com outras pessoas, é que o uso, e assim como, por exemplo, a nossa audiência pelo YouTube, hoje ele é muito maior pelo celular do que pelo desktop, na mesa do computador na casa da pessoa, e tem mais da metade da nossa audiência vindo do celular, a gente tem as pessoas que usam o aplicativo no celular para fazer qualquer tipo de transação. E aí existe uma curva interessante, que é, na base, aqueles que desconhecem profundamente o uso desses mecanismos e não usam de jeito nenhum por desconhecimento. O meio de um caminho de pessoas que sabem mexer e usam e não estão nem aí para qualquer tipo de problema tecnológico que possa fazer com que elas percam dinheiro, por exemplo. E aqueles que sabem demais, entendem muito e tem algum tipo de temor exatamente por saberem demais. Esse pensamento é equivocado? Como você disse, nenhum sistema é impossível de ser violado. É isso que faz essas curvas agirem mais ou menos dessa forma? É isso. Existe uma pesquisa que a gente conduz
minha coordenação na Fundação Getúlio Vargas, que mede, por exemplo, intenção de uso de dispositivos eletrônicos e redes sociais. E a gente mede o otimismo em relação a essas ferramentas. E, tradicionalmente, os grupos mais otimistas em relação aos recursos digitais em geral é o grupo de pessoas acima de 55 anos. Certamente isso tem a ver com o entendimento que essas pessoas têm, inclusive do risco que correm. Existem outras razões, a angústia de separação dos dispositivos eletrônicos, o alargamento do ciclo familiar e social, que acaba contribuindo positivamente para esse grupo enxergar de maneira interessante o uso da tecnologia, mas uma das razões pelas quais esse otimismo acaba sendo observado é justamente o menor entendimento dos riscos aos quais esse público está exposto. Vou colocar a pergunta aqui dos nossos ouvintes, vamos ouvi-los. Ô Ronald, fala aí sobre o cartão de aproximação, que aquele é pior que o Pix. O cara tá com a maquininha já com o valor ativado, se você tiver no bolso, na bolsa, ele passa sem você saber. É mito ou isso acontece mesmo? Relatos não faltam, André. Pode acontecer sim. É por isso que, em alguns casos, alguns bancos criam uma trava a partir de um determinado valor para a pessoa, além de aproximar, digitar a sua senha. É um desvio da tecnologia, ela deixa de ser tão funcional quanto ela deveria ser quando foi criada, mas é uma proteção para quem usa. Dá para criar alguns escudos, vamos dizer assim, que impedem essa leitura, colocando material magnético na frente, outros cartões. Dá para criar alguns elementos que dificultam, mas ainda assim esse é um golpe que, sem dúvida nenhuma, vai fazer muitas vítimas se não houver essa trava. Vamos lá, mas o que seria colocar colocar um cartão, outro cartão de branco e um cartão de outra coisa entre esse cartão no meio, como se fosse um sanduíche? Quanto mais houver elementos entre o cartão do banco e a máquina, mais difícil fica para essa aproximação acontecer, inclusive fisicamente. Então, se você tiver uma carteira dentro de uma bolsa, dentro da carteira o seu cartão ficar num porta-cartões de couro, que for grosso, ou tiver num elemento metálico, aqueles porta-cartões metálicos, efetivamente, e você coloca isso dentro da bolsa. Esse tipo de ação distancia ou dificulta a aproximação física das máquinas e dos cartões de crédito e débito e, portanto, torna mais difícil a execução desse golpe. Perfeito. Zaidan, mais uma. A última, André, é o seguinte, tem também um relato comum, que é o fato das pessoas perceberem que falaram alguma coisa perto do celular, né? E às vezes até não é que estão usando o celular está ali, está ligado e tal, mas está do lado, não está sendo usado. A pessoa fala um negócio, alguma coisa que ela quer comprar, um par de sapatos, óculos, seja o que for, geladeira, e de repente começa a chegar aquele monte de anúncio, né? E faz parte do jogo, então aquilo é automático, né? Imagina aí que o sistema já detecta, e mesmo sem a pessoa estar usando o celular, e aí começa a chegar aquele negócio. Agora, a gente sabe também que estados totalitários usam a internet como meio de vigilância dos seus cidadãos. Esse é um risco crescente, onde você tem um estado totalitário ou uma ditadura. A internet será um mecanismo de controle e, portanto, um perigo para vozes dissidentes? Olha, os aplicativos eletrônicos podem ouvir as pessoas, evidentemente, mas eu garanto que esse recurso não é utilizado na proporção que as pessoas imaginam, ou a gente não tem nenhuma evidência concreta e nem nenhuma empresa diz ter feito isso. Pelo contrário, as Big Techs, que são as empresas que têm os controles desses sistemas operacionais e das redes sociais, elas falam justamente o contrário, e o fundamento dessa voz contrária é que, o primeiro, seria muito caro transmitir as vozes das pessoas para que elas fossem processadas e a partir daí esses desejos fossem entendidos. E segundo, que é o principal, que eles não precisam dessa informação para saber
o que a gente quer. 150 reações numa rede social, elas são suficientes para que o algoritmo do Facebook, por exemplo, conheça a nossa reação diante de um próximo post de maneira mais precisa do que os nossos amigos e parentes mais próximos. Então, esses algoritmos nos conhecem, já nos conhecem. Eles não precisam nos ouvir para entender o que a gente quer, e nesse momento também tem muito daquele efeito de quando você compra um carro de uma determinada cor e acaba vendo esse carro várias vezes na rua. Como você está mais atento para as ofertas que você está recebendo sobre um determinado tema, você está mais sensível a receber essas ofertas, você fica com essa percepção. Do ponto de vista de um Estado totalitário, para que essa prática aconteça, ele tem que fazer isso de forma parceira a um fabricante de celular ou um desenvolvedor de uma rede social ou de algum aplicativo. Claro que dá para fazer, mas a gente não tem evidências que isso acontece. Muito provavelmente o controle vai se dar de outras formas, como, por exemplo, a gente viu acontecer um estudo em São Paulo, a possibilidade do celular servir como referência para saber se as pessoas estavam se locomovendo no momento da pandemia. Esse tipo de ação certamente vai acabar sendo utilizada ao longo do tempo. Liberdade e segurança sempre foram elementos em lados opostos da balança. À medida que uma sociedade ela é mais livre e há menos controle do Estado sobre todos os instrumentos, a sociedade tende a ficar mais exposta. E a partir daí tem o ônus e o bônus dessa característica. Os Estados devem usar essas informações, certamente isso vai acontecer, e a sociedade vai responder. A gente vai ver o balanceamento constante dessas iniciativas. A sociedade protesta e o Estado reage diante desses protestos. Prometo que é a última. Agora, André, só uma colocação, né? Mas se você escrever no Google que você quer qualquer coisa ou qualquer pesquisa, aí não tem jeito, né? Aí não, aí sem já dúvida nenhuma acontece. Porque inclusive existe um instrumento para isso, que é o instrumento de remarketing. E agora a gente vai sofrer algumas mudanças, a gente vai ver algumas coisas acontecendo em relação a esse tipo de prática, que é o fim dos cookies. Os cookies, que são arquivos que os sites gravam nos nossos computadores com informações sobre a nossa navegação. Esses cookies são elementos acessados e permitem que haja uma prática do que se chama de remarketing, que é como as redes sociais usam para fazer propagandas daquilo que a gente efetivamente procurou. Aí, sem dúvida nenhuma, acontece. Eu vou separar aqui as várias perguntas que chegaram, vou fazer contato com o André depois, a gente faz fora do ar e eu respondo para os nossos ouvintes, porque o nosso tempo está estouradaço. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o André Micheli, que é coordenador do curso de Marketing e Negócios Digitais da FGV. A gente vai ter outras oportunidades para conversar com o André, porque o assunto é realmente empolgante. André, um abraço, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve. Valeu, tchau.